Queridos, semana retrasada, nós tocamos num assunto extremamente importante para a vida cristã, que é a nossa consciência de pecado. Quem faz isso é o Espírito Santo. Alguém se lembra que nós falamos sobre isso semana retrasada aqui ou não? Ô pastor, eu estou com a cabeça tão ocupada que eu não lembro nem que eu almocei hoje de manhã, né? Você vai perguntar a pregação de semana retrasada aqui, não dá, pastor, é forçar muito a natureza humana. Mas, segundo o Evangelho de João, a Bíblia fala que o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu trouxe uma abordagem em 3 aspectos sobre o pecado. O pecado ele é danoso, nós não podemos brincar com ele. O pecado já causou danos, no universo, não apenas no ser humano, mas em todos os aspectos da vida humana. Romanos fala que, por causa disso, toda a criação geme esperando o dia da redenção. Em nós, os seres humanos, não precisamos nem fazer força para entender o quanto o pecado nos destruiu. É só olhar a sociedade ao nosso redor, nós vamos ver a desgraça que é o envolvimento com o pecado. Se olharmos para o céu, havia um querubim da guarda chamado Lúcifer, que se envolveu com o pecado e perdeu a sua posição mais sublime entre os anjos. Se olharmos para a história passada, temos a história de Noé, onde uma geração inteira estava corrompida ao ponto de não agradar mais a Deus. Olha para Israel, um povo que teve experiência, recebeu a lei por intermédio de anjos, que viu o mar vermelho abrir, que viu o maná descer do céu, que viu a rocha verter água, que viu as roupas crescerem com o tamanho do corpo, mas se envolveu com o pecado ao ponto de ser levado para o exílio e adorar outros deuses. Se olharmos para qualquer ângulo, a gente vai observar a dimensão problemática do pecado. Então, como pregador do Evangelho, eu aconselho você, não se envolva com o pecado. Agora, é fato de que por nossa própria força, nós não temos condições de nos vermos livres do pecado. A própria lei mostrou isso quando Deus a escreveu, mostrando a sua vontade, o seu caráter, e conforme Deus ia se revelando, a gente via a grandeza dele, a majestade dele, mas também a nossa pobreza e a nossa miséria. Porque um dos propósitos da lei é isso, é mostrar como o pecado, ele tomou o domínio de nossas vidas, ele tomou o domínio da nossa genética. No entanto, o propósito de Deus em falar sobre o pecado não é causar horror e nem medo sobre ele, e nem também mostrar a nossa impossibilidade de ser livre dele mediante a nossa própria justiça, mas acima de tudo, mostrar o valor do sangue derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus, queridos. Esse foi o segundo ponto que eu falei aqui semana retrasada. Todos nós que temos os olhos do nosso entendimento aberto, conhecemos que em Jesus Cristo nós podemos ser perdoados 100% em toda a sua totalidade de todo o pecado que nós viermos a cometer. Não existe nenhum pecado que cometemos em nosso passado que não possa ser lavado no sangue de Cristo. Isaías fala sobre isso, que ainda que o nosso pecado seja como escarlate, ele tornará mais branco do que a neve. Não existe pecado na raça humana que não seja redimido pelo sangue do Cordeiro. Esta é a segunda consciência que o Espírito Santo quer nos trazer sobre o pecado. E é muito importante nós conhecermos isso, porque algumas pessoas, elas se envolveram, como no meu caso, de forma tão profunda com o pecado, se envolveram de forma tão intensa com a maldade, que no momento que o Evangelho é anunciado para ela, a condenação é tão forte, a lembrança do passado é tão terrível, que ela começa a se sentir indigna de ser amada, ela começa a se sentir indigna de ser perdoada, porque ela fez muita maldade. Eu sempre brinco dizendo que eu era tão ruim, mas tão ruim, que eu colocava medo no diabo. Aí um dia a pessoa me perguntou: por que, pastor Jamal, você era tão ruim assim ao ponto de colocar medo no diabo? Eu falei assim: eu era tão ruim que o diabo tinha medo de perder o trono para mim. Alguém entendeu, não? De tão mal que eu era. Então,
Quando eu me aproximei diante de Jesus, eu achei que não tinha solução para a minha vida, mas eu percebi que o sangue derramado é muito maior do que os meus erros. O sangue derramado é muito maior do que os meus pecados, é muito maior do que tudo que eu fiz na minha vida. Isso me trouxe paz. A Bíblia fala sobre isso no livro de Romanos, que mediante o sacrifício de Cristo nós fomos reconciliados. E essa reconciliação significa que houve paz, a paz com Deus. Eu estou em paz com Ele. Romanos 5 fala sobre isso. Eu tenho paz para com Deus. Não existe mais nenhuma condenação. Romanos 8 fala sobre isso. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso me traz o quê? Um ambiente para que eu possa viver um relacionamento perfeito. Essa é a proposta. Agora, um terceiro aspecto que eu falei semana retrasada é que Deus não apenas nos mostra a dimensão danosa do pecado, não simplesmente nos mostra a redenção na cruz, mas também nos mostra a libertação. Esse é um dos pontos mais importantes para o cristão entender, porque a Bíblia fala que no momento em que eu reconheço o poder do pecado, mas também reconheço o poder da redenção, eu sou feito nova criatura. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17 isso, nova criatura somos, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse se fazer novo é verdade, você é uma nova natureza, você é um novo homem, você foi recriado à semelhança de Cristo. Para quê? Para que você reine em vida, para que você agora possa reinar sobre todas as obras que um dia te maltratou, todas as obras que um dia te judiou, todas as obras que um dia que te escravizou. Agora você tem a natureza de Cristo reinando dentro de você. Você não é mais habitação da imundície, você não é mais habitação do pecado, você não é mais habitação de demônios, você não é mais dominado pela maldição, você é uma nova criatura, você agora é abençoado, você agora é cheio do Espírito Santo, você é iluminado pela verdade, você agora tem um novo nome escrito no livro da vida, você tem uma esperança viva, você tem um Redentor vivo, que está sentado à direita do Pai, intercedendo por você, e quando Ele intercede, Ele não intercede como quem vai vencer, Ele intercede como vitorioso, aquele que venceu a morte e ressuscitou, e tem um nome acima de todo nome, a saber o nome de Jesus. Há tanta beleza, tanta graça, tanta verdade nessa redenção, que faz eu reinar em vida sobre todas as obras que um dia me escravizavam. E é aqui o ponto onde muitas vezes nós, como cristãos, não admitimos a verdade da Bíblia. Por quê? Não temos dificuldade de reconhecer o poder do pecado, nem muita dificuldade de reconhecer o poder da redenção, mas temos muita dificuldade de entender essa nova realidade de vida. Nós não admitimos que nós fomos feitos um novo homem e continuamos com o mesmo comportamento, como se o sangue de Cristo nos oferecesse só uma nova religião, só um novo código de ética, quando na realidade o sangue derramado nos deu direito a uma nova vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje, o desenvolvimento desta nova vida. Eu quero que você abra comigo o livro de Atos capítulo 2, versículo 47. Atos capítulo 2, versículo 47. Dá uma lida nesse texto e eu quero que você pare para pensar sobre isso. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos à igreja. Nesse plano de redenção, nós temos que entender um contexto de eclesia. Nesse plano de redenção, nós temos que entender esse contexto de igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz que um dos propósitos missionários de Jesus, eu acredito que você saiba disso, que o missionário por excelência é o Senhor Jesus Cristo, amém? E uma das suas missões na terra foi estabelecer a igreja. E Ele estabeleceu essa igreja em vitória, Ele estabeleceu essa igreja triunfante, Ele estabeleceu essa igreja cujas portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. Agora, a questão de Cristo ter estabelecido a igreja é para que a graça que Ele nos concedeu agora seja uma graça também restauradora, não só uma graça salvadora, ainda que salvação e restauração são sinônimos, porque está tudo dentro do mesmo pacote, salvação, né? A palavra sozo
do grego, significa ser curado em todas as suas esferas, espirituais, emocionais e físicas. Todas as mazelas estão inclusas nesse contexto sozo, que a Bíblia fala, salvo. Então, a igreja faz parte desta redenção. Por que faz parte dessa redenção? Existe poder salvífico na igreja? Não. Mas a igreja tem a autoridade de Cristo para receber os salvos. Quem aqui é salvo? Diga amém. Bem-vindo à igreja de Cristo. Quem aqui é redimido? Diga amém. Aleluia. A palavra redimido significa ser comprado por bom preço e tirado do mercado de venda. Então, Deus está querendo dizer, você foi chamado para fora, você foi chamado para fora do império das trevas, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13, foi transportado para o reino dos filhos do seu amor, e Deus te estabeleceu na igreja. A igreja, ela é extremamente importante para esse processo de Deus de restauração da nossa realidade de vida. Por quê? Porque nesse processo do poder do pecado, nesse processo da redenção pelo sangue, e nesse processo de nós aprendermos a reinar em vida, principalmente sobre o pecado, nenhum de nós chegamos à igreja saudável. Nenhum de nós aqui chegou sem um pecado a ser perdoado. Nenhum de nós chegou aqui sem uma cicatriz. Nenhum de nós chegou aqui sem problemas algum. Certa vez, um dia, uma pessoa me indagou, dizendo, mas igreja é um ambiente muito estranho, por quê? Porque lá está cheio de ex, e ex vai assim, mas para você é estranho, para mim é a riqueza do universo. Porque a igreja realmente é o lugar do ex-feiticeiro, do ex-drogado, do ex-bandido, da ex-prostituta, do ex-traficante, do ex, que não tinham esperança na vida, mas um dia descobriram o quanto são amados, e o quanto eles são alvos do propósito de Deus, e então eles encontraram repouso e alívio para a sua alma, e na igreja é um lugar de conforto e de plena aceitação. Aleluia! Então, para você o que é vergonha, para mim é riqueza. Para você o que é vexame, para mim é a glória do universo. Deus não desistiu e jamais vai desistir da humanidade. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por isso ou não? Aleluia! A questão é que nós, muitas vezes, aqui nesse ponto da mensagem, eu quero que fique bem claro para você, é que nós idealizamos a igreja um lugar de gente perfeita. Não, a igreja é um lugar de gente salva, mas não de gente perfeita. A igreja é um lugar de gente redimida, mas de gente redimida que veio com feridas e com marcas da vida. A igreja é um lugar de gente que foi livre do poder do pecado, mas não significa que a influência do pecado não está batendo na porta dela todo dia, quando ela sai de casa, quando ela levanta, quando vai almoçar, quando vai trabalhar, quando volta para casa. Nós estamos num mundo quebrado, destituído da glória de Deus, onde o maligno reina, e é neste ambiente que se desdobra a vida cristã. No entanto, interpretar a igreja como lugar de perfeição é vestir os óculos do inferno para poder, então, vomitar a condenação, porque na realidade não existe essa visão de gente perfeita na igreja. O que existe para Deus, eu vou repetir, é um lugar de gente salva, gente que tem paz com Deus porque não está mais debaixo de condenação, gente que foi aceita incondicionalmente, independente das falhas e erros e pecados e desgraças que ela aprontou no seu passado. Aleluia! Glória a Deus! Então nós como cristãos não podemos nem sequer fomentar essa ideia de perfeição e nem aceitar essa impressão do mundo. Quando alguém chegar para você e falar assim, não, a igreja é um lugar de gente imperfeita. Verdade, você teve revelação. Foi o Espírito de Deus que te revelou um negócio desse. Eu me lembro uma vez que uma pessoa estava saindo da nossa igreja, onde eu pastoreava no Brasil, e ela falou, vou sair dessa igreja aqui porque tem alguns problemas. Eu falei, tá bom. O que você vai procurar? Uma igreja melhor. Falei assim, quando você for lá, você, por favor, me avise que você encontrou. Falei assim, por quê, pastor? Porque eu não quero congregar lá. Falei, por quê? Está com mágoa, pastor? Você não vai aonde eu estou? Falei assim, não, eu não vou nesse lugar tão perfeito que você quer encontrar. Mas por quê, pastor? Porque no dia que eu pisar lá, já não vai ser mais perfeito, vai estragar a sua ilusão. Quem está comigo aqui, diga amém. Nós precisamos bater nisso, porque senão se torna uma opressão. E isso às vezes se torna um inconsciente coletivo. Se torna às vezes uma exigência incabível. Porque isso nunca esteve no plano de Deus. A perfeição no sentido de comunidade, chamada igreja local.
Então o que a gente tem que entender com isso? Se a igreja é um lugar de salvos, redimidos, gente que foi tirado do mercado de venda, porque foi comprado pelo sangue de Cristo, nós também temos que entender que a igreja deve ser o quê? Não um lugar de exigência, mas um lugar de aceitação, de amor incondicional. E esse ambiente quem é que cria? Primeiramente Deus. Ele lá no momento em que Deus usou alguém para falar do amor dele por ela, ele já demonstrou no coração dessa pessoa de que ela é aceita, independente dos pecados que ela cometeu. Ela é aceita, independente das falhas que ela teve no passado. Deus já colocou a paz dentro do coração dela, dizendo, não há mais condenação com você, entre você e eu. Nós temos paz, nós podemos ter relacionamento. E o momento que a Bíblia fala que Deus pega o salvo e coloca na igreja, como lemos lá em Atos 2,47, aí é uma responsabilidade minha e sua. Eu te faço uma pergunta esta noite, como comunidade local, nós conseguimos ter esse amor de Deus pelas pessoas? Nós conseguimos enxergar as pessoas com os mesmos olhos de misericórdia que Deus enxerga? Nós podemos estender as mesmas mãos de graça que Deus estendeu quando resgatou-la do mundo, ou quando nós recebemos alguém que está entrando em nosso meio hoje, dando seus primeiros passos na vida cristã, nós já colocamos uma carga pesada de religiosidade sobre ela, uma carga pesada de exigência sobre ela, uma carga pesada de regras e normas, que ela então fique desanimada e não consegue desenvolver a sua vida em Jesus Cristo. É uma pergunta pessoal, sua e minha. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando com um obreiro, porque Deus tem me dado uma graça de ser formador de líderes, centenas e centenas, centenas e centenas e centenas de líderes já foram formados, pela graça de Deus, por intermédio da minha vida. E eu estava conversando com ele, falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, bem clara. Ele falou, o que foi, pastor? Você tem que entender que todo obreiro tem 3 fases bem fortes na sua vida, muito bem definidas. Eu falei, quais são? Eu falei assim, a primeira fase é do obreiro imaturo. O que é o obreiro imaturo? O obreiro imaturo é exigente, ele é severo, ele prega que parece que nem Deus é convertido. Alguém já viu esse tipo de obreiro aqui ou não? Por favor, não olha para o lado, ok? Ele não tem espaço de misericórdia no coração dele, a marreta dele é mais pesada do que a do Thor. Então, alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E é difícil você estar debaixo de uma ministração como essa, porque o que você tem que entender? É o zelo do imaturo. Então ele põe uma carga sobre as pessoas que não vai. Aí depois nós temos a segunda fase do obreiro, porque ele percebe que com a exigência excessiva ele não vê transformação. Aí ele passa para a fase do desânimo. Ah, assim mesmo, ninguém quer saber de ouvir a mensagem. Todo mundo é desviado. Aí o camarada fica meio um obreiro idiota. Fica aquele obreiro que perdeu o coração, perdeu a paixão pelo que faz, perde a paixão pelas pessoas. Né? Espero que você não esteja nesse momento da sua vida. Tá? E existe a fase da maturidade, que ele entende que o que transforma as pessoas não é exigência, o que transforma as pessoas é o amor. O que transforma as pessoas é você dar para ela um ambiente de aceitação, porque o que o ser humano precisa para mudar de vida é aceitação. O que mais a gente procura na vida é aceitação. Quando um jovem vai na sua primeira aventura de conquistar uma donzela, qual que é o grande medo dele? Eu, como pastor, já lidei isso muitas vezes com os jovens na igreja, e lidei comigo mesmo. Pastor, mas se eu for chegar na mina, e se ela me rejeitar? Eu falei, cara, é a vida. Você não pode ter medo, né? Todo mundo tem esse medo da rejeição. A rejeição é talvez um dos demônios mais difíceis de nós lidarmos. A rejeição é um dos espíritos mais difíceis de ser arrancado do coração do ser humano. A rejeição é um dos sentimentos mais difíceis que enclausura o homem no seu próprio sofrimento. Então, como igreja, o que a gente tem que fazer? A gente tem que amar com o amor de Deus todos aqueles que estão chegando, arrependidos dos seus pecados, mas com uma carga pesada de vida sofrida, de marcas que talvez você, em toda a sua vida, não sofreu 10% que essa pessoa sofreu, e ela não precisa de mais carga de religiosidade, ela não precisa mais de carga de cobrança, ela não precisa mais de carga de mandamentos, ela precisa agora de amor incondicional, para criar um ambiente de aceitação. E isso os religiosos não têm para oferecer. Você se lembra, Paulo?
A Bíblia fala em Atos capítulo 9 que Paulo teve uma experiência real com Jesus Cristo. Você duvida da experiência de Paulo? Eu não duvido. Jesus apareceu para ele. Aliás, é tão interessante essa passagem porque o Senhor Jesus Cristo pregou para que Paulo aceitasse Jesus Cristo. Né? Jesus apareceu para Paulo e Paulo perguntou: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, camarada. Ah, é? Você está perseguindo eu, sim. O que você quer, Senhor? Já é um momento de conversão de Paulo. Tudo bem, Paulo. Vai na rua direita, eu vou te ensinar o que você deve fazer. Aí Paulo teve uma experiência real com Jesus. Aí ele quis se reunir com os irmãos. Ei, eu tive uma experiência com Jesus. Ei, Jesus falou comigo. Jesus encheu meu coração de amor. Jesus encheu meu coração de paz. Aí Paulo, uma ovelhinha mansinha, sem ter experiência com a religião cristã, sem ter experiência com a igreja local, vai procurar uma igreja local para congregar? Aqui não, camarada. A gente tem medo de você. Quem se lembra disso ou não? Aquela igreja tinha uns camaradinhas assim, que parece que nem conheciam Jesus. Pedro, Tiago, João. Quem está comigo aqui, diga amém. Mas graças a Deus pelos cristãos maduros, graças a Deus pelas pessoas com grandeza de alma, graças a Deus pelas pessoas que conseguem comunicar o amor de Deus incondicional, chamado Barnabé. Barnabé, não, Paulo, vem cá, não se sinta rejeitado, não, Barnabé, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Então Barnabé pega Paulo e leva os irmãos e fala: irmãos queridos, eu quero apresentar aqui Paulo. Esse rapaz aqui, eu sei que ele teve uma vida que até eu queria matar ele antes, não era? Estou contextualizando aqui, ok? Mas ele teve uma experiência com Jesus. O que a gente aprendeu com Jesus? Os pecados perdoados não são pecados lembrados. Os pecados perdoados não são mais armas de sentença. Os pecados perdoados não são mais armas de ferida. Então a Bíblia fala que eles receberam Paulo, e a partir daquele dia ele entrava e saía. E graças a Deus por aquele dia, porque hoje nós temos mais e mais da metade do Velho Testamento escrito por um homem que conheceu a Deus, que muitas vezes suas experiências foram tão extraordinárias que ele não sabia dizer se foi no espírito ou na carne. Mas uma coisa eu sei, eu vi coisas inefáveis. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Aleluia! Alguém pode aplaudir ao Senhor nesse lugar? Glória a Deus! Então, muitas vezes, nós como igreja local, parece que estamos na contramão do que Deus está fazendo no coração das pessoas. Parece que nós estamos lendo uma Bíblia diferente da Bíblia que Deus escreveu. Esse ambiente de aceitação incondicional, ele é, eu vou dizer pela segunda vez, o ambiente necessário para que as pessoas feridas pelo mundo, feridas pelo pecado, feridas pela rejeição, feridas por tantas coisas que este mundo mal fere as pessoas, possam ser restauradas, possam ser transformadas à semelhança de Cristo. Agora, quem é que oferece esse amor por elas? Não é Deus, Deus já ofereceu lá na cruz. Quem oferece esse amor por elas, somos nós, os que chegamos primeiro. Somos nós que falamos: você é bem-vindo. A sua história amarga vai se tornar a história mais linda do universo. A sua história de dor vai se tornar, talvez, uma história que vai salvar muita gente. A sua história de sofrimento vai ser inspiradora para outras pessoas crerem que há esperança. Então, esse ambiente de aceitação, ele é extremamente necessário para que as pessoas saibam que são amadas, são bem-vindas, são queridas. E eu quero construir essa igreja junto com vocês. Quem quer construir comigo? Diga amém. Ou uns 2 améns, aleluia. Vou tentar de novo. Quem quer construir essa igreja que ama? Diga amém. Amém. Aleluia. Nós estudamos isso de manhã, hoje. Nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que amar como Cristo nos amou. Isso é mandamento, isso aí não é brincadeira, isso é coisa de cristão, isso é coisa de quem realmente teve encontro com Jesus. Aleluia. Agora eu quero ter uma palavra para você que está chegando. Quero ter uma palavra agora para você que está dando os seus primeiros passos numa igreja cristã. Escute bem. O amor incondicional não significa um amor que a gente concorda. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, Jesus não simplesmente apresentou a sua beleza e a sua grandeza e a sua majestade para Paulo. Jesus falou assim: você está me perseguindo, camarada.
Você está fazendo coisa que me fere. Você está fazendo coisas que não deve. O grande problema das pessoas que estão chegando e que querem um ambiente de aceitação, eles confundem aceitação com aprovação. É totalmente distinto. O que Deus propõe na aceitação não é aprovação. O que Deus propõe na aceitação é o ambiente propício para a transformação. E aqui um desequilíbrio enorme nas igrejas locais. Por quê? Porque a gente tem a linguagem da aceitação, mas às vezes a gente não tem o compromisso para a transformação. Porque aceitar as pessoas é muito fácil. Porque quando uma pessoa se converte, para muitos cristãos é um troféu. A igreja está crescendo, mais uma alma se converteu, aleluia. Se os céus têm alegria, nós também vamos ter alegria. Mas logo essa alegria de um pecador que se converte, se transforma em negligência, porque nós não nos comprometemos com ela para ajudá-la na sua restauração de vida. Quem está comigo aqui, diga amém. Se eu fosse contar os casos que eu já peguei na minha vida de cuidar de pessoas, meu Deus do céu, a gente já tem até um medo. Eu me lembro de um irmão, já até contei aqui isso aqui, que ele comia defunto, ele violava os túmulos e comia defunto. E ele se converteu em uma das nossas reuniões e eu comecei a discipular ele. Aí eu sempre brincava com ele, falava assim, irmão, você está convertido mesmo, eu posso deixar meu braço solto aqui na mesa, né? Eu falei, o que é esse, pastor? Eu até brincava assim, pastor, eu só comia morto, você é vivo. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Né? Pessoas assim que eram assassinas, pessoas que eram com problemas seríssimos na sua vida. Então, aí tem aqui esses dois lados da igreja que nós estamos construindo. Né? Deus traz as pessoas arrependidas dos seus pecados. Elas encontram então na igreja esse ambiente de aceitação. Mas tem que entender que aceitação não significa aprovação. Aceitação não significa admiração. Nós não podemos admirar um adúltero que está traindo sua esposa. Nós não podemos admirar um bandido que continua a assaltar. Nós não podemos admirar um alcoólatra que continua matando a si mesmo e destruindo sua família pelo alcoolismo. Não há admiração nessas coisas. O que é um ambiente de aceitação. Não aceitamos o seu comportamento, mas aceitamos a sua pessoa. Você é amado, independente do que você faça. Pastor, e se eu beber de novo? Vai continuar amado. E se eu continuar traindo de novo? Vai continuar amado. E se eu fizer errado? Vai continuar amado. Não há nada que você faça que tire o nosso amor por você, que tire o nosso amor por sua alma, por sua vida. Agora você não pode esperar a admiração e a aprovação. E aí que existem, né, as tretas dentro da igreja, porque os camaradas, eles têm dificuldade disso. De um lado a igreja, do outro lado o cidadão que está chegando em primeira instância. Então, vamos crescer nisso, porque a igreja que estamos construindo, ela cria um ambiente de aceitação num amor incondicionável. Quem diz amém? Mas a proposta desse amor incondicionável não é para que a gente chame, né, o que é errado de certo, o pecado de não pecado. Não, é para que a gente crie um ambiente para a pessoa andar naquela verdade. Você não foi só perdoado, meu amado. Você não foi só perdoado, minha querida. Você foi liberto do poder do pecado. É aqui que a gente quer que você caminhe. Então, se a gente estende as mãos sobre o seu adultério, se a gente estende as mãos sobre a sua mentira, como quem está aprovando, sabe o que vai acontecer? Você vai criar força para continuar nesse pecado. Então, quando a gente fala para você aqui do púlpito, quando a gente fala aqui nas nossas pregações, quando a gente fala para você, ei, quem comete pecado está em desaliança com Deus. Por quê? Porque aquele que anda no pecado não conheceu a Deus. Se você conheceu a Deus, você pode andar em vitória contra o pecado. Glória a Deus ou não? Amém? E nós estamos aqui, aleluia, para te ajudar a entender isso. Glória a Deus. Agora, como que as pessoas elas começam a ser libertas da escravidão que um dia a destruía? O ambiente de aceitação tem que levarem as pessoas a se sentirem tão amadas, tão aceitas, tão importantes, tão necessárias, de que elas podem abrir o coração para confessar os seus erros. Ela pode abrir o coração e confessar as suas falhas. Pastor, mas essa história de 1 João capítulo 1, versículo 9, diz, se eu confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não preciso confessar para o irmão a verdade. Para ser perdoado, você nem chega perto de mim. Você não precisa chegar perto de mim. Eu não tenho poder nenhum para perdoar o seu pecado. Eu não tenho poder nenhum na minha própria justiça para fazer isso. Mas a Bíblia diz,
em Tiago capítulo 5. Se eu quiser ser livre, curado do pecado, eu tenho que comprometer a minha vida com alguém. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Por quê? Porque a tendência de todos nós aqui, quando a gente adultera, a gente não filma e põe ao vivo na internet. Quando a gente mente, a gente não mostra o lucro indevido que a gente está ganhando daquela mentira. Quando a gente engana o irmão, a gente não põe publicamente dizendo lá que eu enganei o irmão. Geralmente os pecados que a gente faz é nas trevas. E é o ambiente perfeito da escravidão. É o ambiente perfeito para que o diabo continue oprimindo alguém. Quando eu trago à luz o pecado, quando eu comprometo o meu ato equivocado, longe, distante do que Deus quer para a minha vida, com alguém, em primeiro lugar, eu estou quebrando a estrutura de orgulho. Eu estou quebrando a estrutura de vaidade. Eu estou quebrando essa estrutura onde o diabo me mantém escravo. Eu falo assim, eu trago para a luz, e quando eu trago para a luz, aleluia, as trevas começam a perder. Quando eu trago para a luz, a estrutura de orgulho e vaidade, ela é quebrada. E ali eu começo a ser livre daquilo que eu fui perdoado. Alguém está entendendo aqui ou não? Eu vou dizer pela terceira, quarta, quinta vez, eu vou dizer quantas vezes forem necessárias. Deus não te chamou só para ser perdoado do seu pecado. Deus te chamou para você andar em vitória com aquilo que te escravizava. Você vai reinar sobre isso. Se era mentira, você vai reinar sobre a mentira. Se era pornografia, você vai reinar sobre a pornografia. Se era o adultério, você vai reinar sobre o adultério. Se era a avareza, você vai reinar sobre a avareza. Sei lá o nome que você quer dar ao pecado que te escravizava. Jesus não te chamou só para você ser perdoado. Jesus te chamou para você ser livre dessa desgraça, meu querido. Tome posse dessa verdade em nome de Jesus. Agora, por que é importante isso ser vivido no meio da igreja? Escute bem, e você é testemunha pessoal do que eu estou te falando. Todas as vezes que nós erramos, e a gente quer permanecer nos nossos erros, a gente começa a procurar nossa própria turminha, aqueles que nos aprovam. Geralmente é assim, porque é no ambiente de aprovação que você não se sente rejeitado. E muita gente não quer libertação, ele só quer aprovação. Alguém está entendendo por onde eu estou caminhando agora? Então é o segundo lado da mesma moeda. É o segundo lado da mesma moeda. Por isso que a gente vê alguns tipos de ministérios, alguns tipos de gente pregando algumas bobagens por aí, onde as pessoas ficam confortáveis com a mentira, elas ficam confortáveis com o adultério, elas ficam confortáveis com a fornicação, elas ficam confortáveis com a pornografia, quando elas não deveriam ficar confortáveis. Por que não confortáveis? Porque Jesus não chamou ela só para o perdão, Jesus chamou ela para ser livre deste mal, deste mundo escravatório, deste mundo delinquente que fere e vai continuar ferindo cada vez mais. Então, quando você cria um ambiente de aprovação, dizendo, não, isso aí não tem mal nenhum, lógico que tem, já mostrei aqui o dano que o pecado faz. Não, mas Deus perdoou, é verdade que Deus perdoou, só que a grande verdade é que Deus não apenas te perdoou, na cruz você foi liberto dessa maldição, meu querido. Essa é a verdade do Evangelho. Você pode andar em vitória, aleluia. Isso é ser uma nova criatura. Isso é andar em novidade de vida. Isso é andar no Espírito. Algumas pessoas usam então Romanos capítulo 7 e diz, ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o mal que não quero fazer, acabo fazendo, e o bem que não quero fazer, faço. Ó Deus, ó vida, ó século. Mas a resposta está no capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas quem anda no Espírito, colhe vida. Isso foi impossível à lei, mas na graça, isso é possível. Isso é possível. Então na igreja, essa igreja que cria esse ambiente de amor incondicional, como está te dizendo, você é bem-vindo. Todos são bem-vindos com as suas marcas, com as suas feridas.
nós queremos dizer que te amamos. Escute bem, te amamos como você é, mas te amamos tanto que estamos aqui dispostos a pagar um preço por você, para você mudar da forma como você veio, para você ser agora uma nova pessoa, livre totalmente de tudo aquilo que um dia te escravizava. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que nasceu dentro da igreja. Eu não sei por que essas pregações meia boca, essas pregações que tratam o pecado meio assim, como se ele não tivesse força nenhuma de destruição sobre a humanidade. Geralmente vem daqueles tipos de pessoas que nasceram em berço esplêndido. Nasceram quase crente, porque a barriga que gerou ele já era barriga de crente de 10 gerações passadas. E deixa eu te falar uma coisa, e eu quero que você nunca mais esqueça isso. E você que esteve num nível de pecado como um dia eu tive, você vai entender bem o que eu vou te falar. Para uma pessoa que foi escravo, mas escravo mesmo, maltratado, ferido, arrebentado, destruído pelo pecado, ele sabe que o que ele mais clama não é só pelo perdão, porque o perdão é oferecido para a raça humana. O que ele mais busca é a libertação daquilo, porque ele sabe o quanto aquilo fere, o quanto aquilo destrói. E esse tipo de gente são os primeiros a se levantar com uma voz profética e dizer: eu estou fora deste evangelho barato, que só perdoa, mas mantém o homem escravo. Porque o evangelho completo não apenas perdoa, mas ele liberta o homem da sua escravidão. Então não é uma exigência que você seja perfeito, porque já desde o início eu falei que nós não esperamos isso numa igreja local, mas é anunciar para você o seu direito. É outra linguagem que você tem que entender. Quando a gente prega, fala: ei, você não precisa mais ser escravo disso. Não é uma condenação, é dizer para você: ei, você é maior do que isso. A vida que está dentro de você é maior do que esse pecado que está te escravizando. O perdão de Jesus, ele é maior do que essa situação que você está vivendo. A novidade de vida, ela te dá condições de você viver abundantemente além do que você está vivendo. Aleluia! Alguém pode dar um glória a Deus aqui ou não? Então nós temos que criar esse ambiente para as pessoas vomitarem isso, vomitarem. Porque se nós não criarmos esses ambientes de aceitação, mostrar para a pessoa que não há condenação quando ela vem e mostra os seus erros, elas vão continuar lá nas trevas, elas vão continuar fazendo escondidas, elas vão continuar sendo escravos do diabo. E a gente vai ser aquele tipo de família que todo mundo na rua sabe o que o filho está fazendo de errado, e o pai nunca sabe, porque o filho tem medo do pai. Ele conta para todo mundo, mas não conta para o pai. Ei, a gente está construindo aqui um ambiente de aceitação, meu querido. Nós estamos construindo aqui um ambiente que nada que você faça vai fazer a gente amar você menos. Agora, o que você está fazendo de errado, nós continuamos te amando, só não aprovamos, mas estendemos as nossas mãos para dizer: ei, você pode sair disso, você pode viver livre disso. Jesus pagou um preço muito mais pelo seu perdão. Jesus pagou um preço por sua libertação. O preço da cruz é muito mais do que simplesmente não ser cobrado pelo ato de errado que você fez, mas também te dar a abundante graça de viver livre deste mal que te destrói, que te acaba. Porque quem vive na prática do pecado sabe o que o pecado causa depois que a sensação da adrenalina dele vai embora. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, nós temos que criar esse ambiente de amor incondicional, de plena aceitação, né, que gera a pessoa a fazer com que ela entenda que ela precisa pôr para fora, ela não pode mais carregar isso dentro dela. Ela tem que pôr para fora, ela tem que pôr para fora. Senão ela não vai chegar a lugar nenhum. E após a confissão, então, aí o que a gente chama, que é o processo da restauração da personalidade humana. Aí eu quero tocar 3 assuntos e eu vou terminar com isso aqui. Primeiro, uma das coisas muito difíceis para nós que erramos e pecamos, muito difícil. Se não foi difícil é porque você não teve consciência do seu erro. Quem ama a Deus aqui, diga amém. Eu não sei você, mas quando eu erro, quando eu falho, eu fico com tanta vergonha de Deus. Por quê? Porque Ele não merece. E toda vez que a gente peca, nós somos igual Adão e Eva. A gente se esconde.
Você quer descobrir se um membro está fazendo bobagem na igreja? É simples, ele não vem mais na igreja. Quer saber que um amigo teu está fazendo uma coisa errada, ele não te liga mais. É igual o avestruz, que põe a cabeça dentro do buraco e pensa que está se escondendo. Tem que estar comigo aqui, diga amém. Então, essa é a pior coisa que você faz. Por que você está mostrando com isso? Você errou, você falhou? Então você está cobrando você mesmo de uma perfeição que não existe. Segundo passo, você está mostrando a si mesmo que frequenta um lugar que você não tem ainda plena consciência da sua aceitação incondicional. Por isso que você está fugindo deste ambiente. Quarto, você está, e acima de tudo, mostrando que você não acredita mais em você. Que você não está acreditando mais que você pode andar em vitória. Por isso você está fugindo. Porque a fuga mostra isso. Eu desisti de mim, desisti do meu chamado, desisti do que Cristo fez na cruz do Calvário. Está errado. Então esses 3 pontos, você não precisa ter medo de Deus. Deus já mostrou que Ele ama você incondicionalmente. Você não precisa ter medo da igreja local, porque a gente também mostrou que ninguém está aqui buscando um ambiente perfeito. E você não precisa ter medo de você mesmo, querido, desistir de você. Porque ainda que Cristo tenha te perdoado, ainda que Cristo te chamou para a liberdade, se por acaso acontecer, talvez, de você errar, ei, vida que segue, você não é descartável. Você está comigo aqui ou não? É um amor muito gracioso, né? A gente nem tem coragem de dizer amém, porque já quer mandar o cara para o inferno, né? Ei, escute. A pior coisa que você faz na sua vida são essas 3. Fugir de Deus quando você erra, fugir dos seus irmãos e fugir de você mesmo. Não faça isso. Volte para o Senhor. Volte para Deus. Glória a Deus por isso ou não? Está comigo aqui ou não? Segundo ponto que eu quero que você entenda. Se por acaso você está numa situação em que você sabe que foi perdoado, mas você não está andando em vitória sobre um pecado, que você sabe o dano que ele causa, que você sabe o perdão que já foi oferecido, mas ainda você não está reinando sobre ele, escuta uma coisa. Essa é uma grande indicação de que você precisa se comprometer com alguém. Você precisa chamar alguém para mais perto de você. Você precisa chamar alguém para ser aquele que você vai prestar contas. E não vale prestar contas por WhatsApp, viu? Mas estou com Covid. Se reúne com 1,80 m de distância, não tem problema. Ei, está na hora de você comprometer a tua vida com alguém. É mais ou menos aquela história, né? Que você vai na academia sem um personal trainer, você faz um certo treinamento. Quando você vai com um personal trainer, você vai fazer outro tipo de treinamento, ainda que você não queira, mas como o personal está ali, e ele vai te cobrar, você vai fazer. Quem está comigo aqui, diga amém. Acho que vocês falaram amém tão baixo que nunca tiveram essa experiência. Né? Mas é verdade. É verdade. Quando você compromete a tua vida com alguém, sabe o que você está dizendo? Você está pondo o teu caráter em jogo. Assim, irmão, eu estou aqui, estou com esse problema na minha vida. Eu sei que tem um dano miserável nisso. Eu já aprendi isso. A queda de Lúcifer já me mostrou. A expulsão de Adão e Eva do paraíso já me mostrou. As águas do dilúvio também já me mostraram. A escravidão de Israel também me mostrou. E eu tenho experiência na minha própria vida. Eu sei o dano que isso faz. Mas eu sei também que o sangue de Jesus me perdoa. Eu não tenho dificuldade de receber isso. Mas eu me firo. Porque eu não estou conseguindo andar em vitória. Eu recorrentemente estou caindo nisso. E eu sei que eu não preciso fazer isso. Por favor, irmão, seja meu parceiro nisso. Por favor, me ajude em oração. Por favor, eu quero comprometer a minha vida com você. Eu quero comprometer o meu caráter com você. Me ajude. Você não imagine o poder que tem isso. Nós, os evangélicos, né, às vezes desprezamos muito essa questão da confissão uns aos outros, porque uma outra religião usa isso de forma
às vezes equivocadas, mas não é porque os outros usam errado que nós vamos deixar de fazer o certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Escuta, olha para os meus olhos aqui, eu vou te fazer uma pergunta muito séria, para gente séria, porque você é sério. Me responda uma coisa aqui, por favor. Quem é que te para na sua vida? Quem é que pode dizer não para você? Ah, pastor, se você conhecesse a minha mulher, você nem estaria me perguntando isso. Ok, graças a Deus, você já disse que tem alguém que te pare. E deixa eu te fazer uma pergunta novamente. Quem é que te para? Não, pastor, não tem ninguém que me para, porque eu sou autônomo, eu sou independente. Então, deixa eu te dar um conselho para você. Toda pessoa que não tem quem o pare, um dia quando ele quebrar a cara, se arrebentar na vida, ele vai ver como seria bom ter alguém que o parasse antes de se quebrar. Alguém que você de verdade ouve. Alguém que de verdade tem teu coração. Alguém que de verdade pode falar na tua vida. E não vem com essa historinha que é Deus, não. Porque você tem Deus no teu coração e continua fazendo as mesmas besteiras que você está fazendo. Estou falando de gente de carne e osso. Gente que come, senta na mesa com você, você vai prestar contas. Porque você está lá em 1 João 9, a vida inteira, confessando pecado, confessando pecado, confessando pecado, confessando pecado, e não sai desse pecado. É o teu direito ser livre disso. A mensagem não é dura, é uma mensagem para quem quer reinar em vida, é uma mensagem para quem quer andar em vitória, é uma mensagem para quem quer colocar o diabo no lugar dele, é uma mensagem para quem quer realmente assentar com Cristo nas regiões espirituais e pôr vergonha no inferno. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Quem é essa pessoa que te para? Quem é que fala na tua vida? Quem é que realmente, quando dá um conselho para você, você pensa no mínimo 2, 3 vezes antes de fazer ou antes de se posicionar? Meu conselho é, procure essa pessoa. Procure essa pessoa. Isso vai fazer bem para você. Isso vai mudar, isso vai transformar a sua forma de ver o cristianismo. Ah, eu não preciso de ninguém para ser crente. Não, você não precisa mesmo. Mas para se desenvolver a estatura de Cristo, você precisa de pessoas. Para ser salvo, você é salvo na sua fé. Agora, para desenvolver a sua fé, para ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, uma família melhor, um pastor melhor, um crente melhor, um ser humano melhor, você precisa de alguém falando na sua vida. Você precisa de alguém tocando você. Você precisa de alguém te encorajando. Porque se você estiver sozinho, quando você cair, quem é que vai te levantar? Se você estiver esfriando, quem é que vai te aquecer? Ei, vem comigo, eu estou te pregando um evangelho puro, de amor, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A terceira verdade que eu quero que você entenda, e que eu quero que você guarde muito bem no seu coração, e quero que você tente imaginar a riqueza que é você. Ai, pastor, eu sou rico. Você é rico. Se fosse vender todos os elementos do qual você é composto, no mínimo em 7 milhões de dólares a gente iria tirar. Tem gente que é tão avarenta agora que está querendo se matar para se vender, não é verdade? Não, estou brincando. Mas você é muito valioso. Ei, não seja aquele que vai enriquecer o lugar mais rico do universo, do mundo, que é o cemitério. Lá está enterrado muita gente que desistiu de si mesma. Gente que não acreditou mais no seu chamado, não acreditou mais nas profecias, não acreditou mais no amor de Deus, não acreditou mais no amor dos irmãos, não acreditou mais na instituição, Igreja de Cristo, não acreditou mais na vida, por causa dos seus erros. Não, querido, não faça isso.
Toda geração clama. Todo mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. O que Deus te deu é muito precioso para Jesus. É muito precioso para a igreja. É muito precioso para o mundo onde você vive. É por isso que o diabo quer você destruído. É por isso que o diabo quer te matar, quer fazer você desistir da própria vida. Não é por acaso. Se você não valesse nada, você teria 0% de pressão sobre a tua cabeça, querido. Se você não valesse nada, ninguém queria roubar o que você tem. Ladrão não gasta tempo com aquilo que não tem valor. Ei, escute bem. Lógico que não era plano de Deus, nem nosso, de ninguém que você tenha falhado ou errado. Ok, você errou. O amor de Deus, a misericórdia do Senhor e o nosso amor, o amor da igreja por você, não afetou nada. Quem pode dizer amém aqui? Nada. Você é bem-vindo. Você é bem-vinda. Você é nossa irmã. Você é o nosso irmão. Você foi comprado pelo sangue que também fomos comprados. Você foi redimido pelo sacrifício que nós também fomos redimidos. Você pertence à família que nós também pertencemos. E você não é aceito pelo que você faz. Você não é rejeitado pelo que você fez. Você é amado, você é bem-vindo pelo que você é. Você é o alvo do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo por você. Deu Jesus Cristo para não apenas te perdoar, não apenas para te trazer paz no coração, mas te deu vida abundante, te deu o Espírito Santo, te deu a verdade, para que você viva em vitória contra o mal. E nós estamos aqui para te ajudar a crescer. Você quer vir conosco? Você é bem-vindo. Nós estamos abertos para isso. Nós somos a igreja de Cristo, que te ama. Eu gostaria que, se você quer ser esse tipo de igreja, igreja que ama, que aceita, que se responsabiliza pelo processo de transformação das pessoas, igreja esta que está aqui para refletir o amor e a graça de Jesus, não só a graça salvadora, mas a graça consoladora, a graça regeneradora, a graça que anda a segunda milha, a graça que também dá o outro lado, a graça que não desiste. Fique em pé comigo em nome de Jesus.